casa, a sua família. Nós vamos estar louvando o Senhor, amém? Vamos dizer: vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Vai, igreja, vai. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vamos lá! Eu quero viver algo novo e faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vamos lá, igreja. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Vai chamando por ele, vai. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. A igreja. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vamos lá, vamos lá. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo mundo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vamos lá então. Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Mais, 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 mais. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo,
viver. Eu quero viver. E faz meu coração arder, fazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. E faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aplauda Jesus, aleluia. Deus é bom, hein? Vamos adorar o Senhor. A igreja está reunida para adorar o Senhor, amém? Igreja do Senhor, os que têm acompanhado as notícias têm visto o iniciar de um avivamento. Deus ainda é o mesmo. Se lembre disso sempre. Tua igreja reunida, um só povo e um só coração, esperamos tua promessa. Posso ouvir o teu vento. De repente, línguas como fogo caíram sobre o povo. Cai aqui agora também. De repente, línguas como fogo caíram sobre o povo. Cai aqui agora também. E quando o céu tocar a terra, um novo som se ouvirá. E quando tua glória encher a casa, línguas de fogo descerá. E quando o céu tocar a terra, um novo som se ouvirá. E quando tua glória encher a casa, línguas de fogo descerá. Línguas de fogo, quando o céu tocar a terra, quando a glória do Senhor encher a casa. Quantos creem? Quantos creem? Diz então: batiza-nos, batiza-nos com fogo e glória, com fogo e glória. Batiza-nos, batiza-nos
batiza-nos com fogo e glória, com fogo e glória, batiza-nos, batiza-nos com fogo e glória, com fogo e glória, batiza-nos, batiza-nos com fogo e glória, com fogo e glória, e quando o céu tocar a terra, o novo som se ouvirá, e quando a glória encher a casa, línguas de fogo descerá, e quando o céu tocar a terra, o novo som se ouvirá, quando a glória encher a casa, línguas de fogo descerá. Neste lugar, nessa noite, vai dizendo aí, batiza-nos, batiza-nos com fogo e glória, com fogo e glória, batiza-nos, batiza-nos com fogo e glória, com fogo e glória, batiza-nos, batiza-nos com fogo e glória, com fogo e glória, batiza-nos, batiza-nos com fogo e glória, com fogo e glória. Aplauda Jesus, aleluia. Recebe nosso louvor, Deus. Irmãos, paz seja convosco, amém? Irmãos, vamos fazer levantamento de dízimos e ofertas. Se você for dizimar ou ofertar nesta noite, segura em tuas mãos, nós vamos consagrar a Deus, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quero em nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento, apresentar ao Senhor cada dízimo, cada oferta, aquilo que cada um do teu povo faz, meu Deus, de livre e de espontânea vontade, somente por fé, por entendimento, por sabedoria, sabendo e crendo, meu Deus, que o Senhor diz na tua palavra, que o Senhor abrirá a janela dos céus, o Senhor derramará as bênçãos sobre a vida dessa pessoa, e o Senhor também diz que vai repreender o devorador, e o Senhor também diz que a pessoa vai emprestar, não vai tomar emprestado, por causa da fidelidade dela e o temor pela tua palavra. Então que essa noite não seja diferente. Abençoa esse dizimista, abençoa esse ofertante, Pai. Prospera a vida de cada um. Abra a janela dos céus, ó Deus, em tudo aquilo que esse homem, essa mulher colocar as mãos para fazer. Dá vitória para eles, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então oramos e te agradecemos. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Se você for dizimar ou ofertar, meu irmão, pode fazer em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Irmãos, vou descer aqui para baixo, porque eu quero que os irmãos façam a pergunta.
tá? Não fique com dúvida não, faça pergunta, porque se você fizer pergunta é mais fácil você até aprender, amém? Glória a Deus. Mas abre comigo a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículo 3 em diante, amém? Olha o que está escrito aqui, Efésios 3, Efésios 1, capítulo 3, está escrito assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos o quê? Santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Parou para pensar nisso? Por que Deus te escolheu? Por que Deus te chamou? O que Deus quer de nós? Amém? Vamos orar? Pai, colocamos esse momento tão precioso e tão importante do culto, Senhor, que é a tua palavra. Então fala conosco, usa a minha boca, a minha voz, e fala aquilo que está no teu coração. Traga entendimento e sabedoria para o teu povo, para a tua igreja, para que o teu povo cresça nessa graça, nesse conhecimento e nessa sabedoria, porque isso vai ajudá-los muito na sua caminhada. Então, em nome de Jesus, eu oro e coloco na tua presença, Pai. Amém e amém. Pode sentar, irmãos. Eu quero que você preste atenção, com bastante preocupação, até mesmo para aprender aquilo que Deus fala por meio da sua palavra. Primeiro, a Bíblia diz aqui: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aonde que estão as promessas e as bênçãos do Senhor? Nos lugares celestiais. E qual é o meio que eu vou usufruir dessas promessas? Daquilo que Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, já me deu, né, como promessa para mim, enquanto eu viver nessa terra. Primeiro ponto: um cristão precisa de orar. Isso é o alimento para a sua alma. Outro ponto importante: obedecer os mandamentos, ser fiel naquilo que a Bíblia nos põe como princípio e regra de obediência, né? Para que você seja abençoado. As bênçãos do Senhor, elas vão vir até você, elas vão acompanhar você. Você, quando for um homem ou uma mulher que esteja disposto a colocar o coração naquilo que Deus fala, você vai ver os milagres, as bênçãos de Deus fluírem sobre a sua vida. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para arrepender aquilo que Ele falou. Agora tem um segundo ponto aqui muito importante, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Que coisa, né? Que Deus tremendo, que chama as coisas que ainda nem existem como já existissem. Que Deus é esse que está muito além no futuro, né? Que conhece todo o futuro lá na frente, que não tem nada escondido aos olhos dele. Mas a Bíblia diz aqui: ele, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Deus te escolheu, meu irmão, minha irmã, antes da fundação do mundo. Aí a pessoa pode perguntar: mas será que Deus escolheu a mim também? Claro, Deus escolheu todo homem. Agora, qual é a diferença entre um e outro? A obediência. O que marca a nossa vida com Deus é a nossa obediência em relação àquilo que a palavra de Deus fala. Por exemplo, se você, em 2019, mas acho que 2019, eu ia embora daqui um dia, cansado, tarde da noite, sozinho no carro. Eu passei naquele radar que desce o morrinho da água lá, a 97.
Agora, esses dias atrás, fui pagar uma multa quase R$1.000. Quase R$1.000. Por quê? Porque eu infringi, né? Eu infringi uma lei. Eu desobedeci uma lei. Não é verdade? Então, eu fui punido com o quê? Com uma penalidade. E eu tive que dar um jeito e arrancar praticamente R$1.000, e pagar essa multa. Tentei deixar para lá, mas tentei recorrer, mas não deu certo, eu tive que pagar. Não é verdade? Então veja bem uma coisa: Deus, que nos conhece antes da fundação do mundo, o maior prazer de Deus na tua vida é a tua obediência, né? E por que falando de obediência? Porque olha aqui, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Santos e irrepreensíveis. Aí as pessoas têm um ditado, né? O povo, até os crentes, já vi tantos crentes falar isso assim, mas ninguém é santo. Se a pessoa não for santa, ele vai para o inferno. Se ele não se enxergar, não se santificar para ser santo, ele vai para o inferno. Porque o que é ser santo? Santo é separado. É eu não viver mais hoje na prática do pecado que eu vivia, não praticar mais, não ser o mesmo homem com o mesmo desejo, com o mesmo pensamento, a mesma mulher com o mesmo propósito de vida, né? Porque quem aqui não andou errado em algumas coisas na vida, né? Logicamente um diferente do outro, mas o pecado pesava sobre nós. E agora que Deus revelou por meio do Espírito Santo e da sua palavra, Jesus em nosso coração, em nossa mente, agora o que Ele quer de mim? O que Ele quer de você? Sede santo, ou seja, separe do pecado. Porque o Tar sempre canta aquele louvor aqui: o pecado que tão de perto me rodeia. É verdade, todo lugar que você for, o pecado está ali. Até nas casas da nossa família, nossos parentes, onde você vai, ali você pode ver que o pecado está sempre por perto. Então Deus está dizendo para que vocês sejam o quê? Santos, separados para Deus. Não ser mais participantes da vida do mundo, da qual outrora a gente vivia nela. E depois o segundo ponto aqui, qual que é? Irrepreensíveis. Que não precisa ficar repreendendo, falando para a pessoa a mesma coisa o tempo todo, chamar atenção nas mesmas coisas, está sempre cobrando, está sempre falando, e a pessoa não muda, né? Então não é esse o propósito de Deus. Vou dizer uma coisa para você: qualquer pessoa pode errar. É por isso que existe o perdão. O perdão existe por causa do erro. Só que o pecador precisa entender que ele não pode viver na prática do pecado, porque o pecado gera morte. E o que é morte? É a separação de Deus na eternidade, né? Outro ponto aqui importante que fala aqui, para que fôssemos santos e repreensíveis diante dele em amor. Em amor. Então você deve amar a Deus. Você deve amar a obra do Senhor, a casa dele. Você deve amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E como a Bíblia diz, esforça, tenha bom ânimo. Aí Paulo escreve dizendo assim: aquele que manqueja, endireita. Ou seja, aquele que vê que está andando meio errado, endireita enquanto é tempo, porque ainda é tempo. Porque enquanto há vida, há esperança da pessoa ser, isso que a Bíblia diz, santo e irrepreensíveis aqui nesse mundo. Mas tem como ser santo? Tem, é só não procurar o erro, é só não procurar o pecado, é só não ser desonesto, não mentir, não beber, não adulterar, não prostituir, não roubar, não falar mal da vida dos outros, não ser caluniador, não ser difamador. Não é verdade? Pode, claro que podemos. E é interessante que essas coisas que a Bíblia nos ensina, quando você pratica elas, gente, deixa eu contar uma coisa para você. Quanta gente que está metida em confusão aí, as pessoas fazendo perguntinha para ela: você falou? Aí tem que engolir o que falou. Você falou, não falou? O outro falou, não é verdade? Não acontece muito. Se você é uma pessoa de Deus, você escapa até disso, porque você não tem que falar da vida dos outros. Porque como eu sempre já falei aqui, a pior coisa de um cristão, quando ele usa essa palavra,
eu vi falar. Mas você viu falar, mas você não viu. Então você não pode ir na conversa do outro. Nós não podemos ir na conversa do outro. E vou te dizer uma coisa: às vezes a pessoa vai, até leva para frente, até toca para frente aquele assunto que deveria para ela, principalmente quando fala mal de um irmão. Ô irmão, você vê aquele irmão lá? Ô, ele é chato, né? Ele é isso e aquilo outro. Não me cumprimentou na igreja, não falou bom dia, não falou boa tarde, tá. Não, nunca preocupe com essas coisinhas, irmãos. Nunca preocupe com essas coisinhas michuruquinhas assim, porque o Salomão disse uma coisa: que não são as grandes raposas que causam problema, as pequenas coisas. Porque nas pequenas coisas a gente não vigia. Quando alguém está falando mal do outro, se brincar, a gente entra ali numa beirinha também, fala alguma coisa, totalmente errado. Quando alguém julga alguém, está totalmente errado, né? O que a Bíblia diz aqui que Deus quer de nós? Fôssemos santos, irrepreensíveis, né? Perante Deus, mas com o quê? Com amor, amando os mandamentos do Senhor. É por isso que o salmista Davi errou na vida dele, mas depois ele aprendeu uma coisa: Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Às vezes alguns vão aprender com o sofrimento, e que bom que a gente fosse sábio e não aprendesse com o sofrimento, aprendesse só de prestar atenção no que os outros estão fazendo. Analisa aqueles que abandonam a palavra de Deus, qual é o seu fim? Analisa aqueles que desprezam os mandamentos, mesmo estando dentro de uma igreja. Porque eu estar dentro de uma igreja é uma garantia que eu pertenço a um reino, né? Eu tenho uma liderança, eu tenho um nome, mas eu preciso viver, e o pastor tem a responsabilidade de pregar a verdade. A verdade ela tem que ser pregada, porque o pastor não pode passar a mão na cabeça de ninguém. Ah, esse aqui é melhor porque ele é mais, o dízimo dele é maior, a oferta dele é maior. Não é por isso, ninguém tem que passar a mão. Vou dizer, é triste saber que tem lugares que pastores aceitam até gente na prostituição, porque o dízimo é a coisa é alta, e não pode pregar. Se falar, a pessoa vai queimar, não vai gostar. Então, glória a Deus que esse problema eu não tenho, né? Esse problema eu não tenho. Eu quero viver a minha vida. O que o Senhor falou para Amós? Quando Deus mandou ele levar uma mensagem ao povo, diz assim, o que Amós falou? Eu não era profeta, nem filho de profeta. Eu nasci no Ziturino. Nunca vi falar em crente naquelas beiradas lá. Na minha geração passada deve ter tido crente. Trabalhava de sol a sol debaixo do cabo da enxada, né? Puxando cascavel na canela. Deus me pegou um matuto de trás do cabo da enxada, mudou a minha vida, mudou a minha história, me abençoou, me prosperou. Por que eu não vou pregar a verdade do Evangelho? Por que eu vou passar por cima da mensagem do Evangelho? Só porque eu quero que tenha mais 10, mais 20, mais 30 aqui? É claro que o meu sonho, eu oro para isso, mas todos que vierem para essa igreja aqui, eu garanto, no nome de Jesus Cristo, que nunca vão ficar sem entendimento e sabedoria da verdade do Evangelho, porque tanto eu e os irmãos que pregam aqui, todos têm esse mesmo mandamento de pregar a verdade, de falar a verdade. Então, você precisa amar a Deus de todo o teu coração. Quer ver uma outra coisa muito maravilhosa aqui nas Escrituras? Vamos lá comigo em 1 João 3. 1 João 3, olha aqui. Isso aqui é para alegrar você, meu irmão, como cristão. Isso aqui é para alegrar você. É para você dar um glória muito grande aí. Olha aqui, ó. Olha lá. Vede qual grande amor
nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Fôssemos chamados filhos de Deus. Você já parou para pensar que posição é essa no mundo espiritual? Filho de Deus, aquele que criou tudo que existe com o poder da sua palavra, tudo, né? E sustenta tudo. Para você ter ideia, a Bíblia diz que a terra tem coluna lá embaixo sustentando ela. E quantos milhares de planetas não tem acima de nós, quem sabe embaixo de nós? Nós somos apenas um planeta no meio desse universo, né? Nós somos apenas um planeta no meio desse universo. Não sei se o Tarso, que sabe, tem até mais conhecimento sobre essas coisas, né? Somos apenas um planetinha, nada, uma ponta de agulha no meio desse universo. E Deus olhou para a tua vida e falou: eu te escolho, eu te chamo, para que você seja meu, para que você venha. Olha aqui que Jesus disse: eu vou para meu Pai, e eu vou preparar morada, para que aonde eu estou, vocês estejam também. Olha que palavra, que promessa. E ele diz assim: eu vou e volto, eu vou e vou voltar, que é, nós falamos naquela hora, que é o arrebatamento. Quando Jesus voltar na nuvem com tocar de trombetas, aonde a Bíblia diz que será como, isso será tão rápido, como um piscar de olhos, né? Quando fizer assim, pronto, já foi. A igreja já subiu com o Senhor para a glória, né? Então veja bem uma coisa muito importante: ser chamado filho de Deus. Já parou para pensar nisso? A posição espiritual, que se cada um de nós como crente parasse para pensar, a posição espiritual que Deus nos deu, irmãos. Filho é aquele que é herdeiro. Filho, Jesus disse certa vez uma coisa: o servo não fica em casa, mas o filho fica. Quem tem o direito na tua casa é teus filhos, não é? Teus filhos não têm o direito na tua casa? Não são eles que são os herdeiros teu? São teus filhos. Então a Bíblia diz que nós somos herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. E olha aqui uma outra coisa muito importante: porque por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Não pensa que o mundo vai aplaudir um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que o mundo vai ver e vão aplaudir. Nossa, aí vai um homem de Deus, aí vai uma mulher de Deus. Não, o mundo não conhece isso. Jesus mesmo disse: Ele, como Criador do mundo, veio para o que era seus, nem os seus o receberam. Mas Ele disse o quê? Que Ele é a luz do mundo, e quem segue Ele não anda nas trevas. Quem anda com Jesus não anda nas trevas, porque sabe para onde vai. Sabe para onde vai? Para a eternidade com Ele. Enquanto as pessoas não têm esperança no mundo aí, tem religião a pau, a gosto, mas só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele, só Ele. E fora dele, diz, a própria Bíblia diz, fora dele não há quem possa salvar. Não tem salvação fora dele. Se você, cidadão, comedor de arroz e feijão, que a Bíblia diz que a nossa vida passa como uma fumaça, né? Uns vivem um pouquinho mais, outros vivem um pouco menos, não sei, né? Os dias de cada um. Mas sabe o que é importante, irmão? Todo dia esteja preparado. Como cristão, eu como cristão, eu devo viver cada dia da minha vida, como a Bíblia fala, como se fosse o último, porque pode ser o último. E se você pensar assim, o que você vai fazer? Santificar a tua vida, obedecer a Deus, amar o seu irmão, né? Então veja bem aqui, outra coisa linda aqui, ó. Amados, olha aqui, o 2, amados,
Agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Você parou para pensar nisso? Amados, olha o amor de João para com a igreja. Olha aqui, ó. Amados, agora somos filhos de Deus. Agora, depois que eu nasci de novo. O que é um nascer de novo? Jesus disse para Nicodemos, um príncipe, um homem muito importante, que foi procurar ter Jesus de noite, porque tinha vergonha, tinha medo, né? Dos escribas, dos fariseus, dos sacerdotes, que também era um príncipe. Mas ele acreditava em Jesus. Ele disse: Senhor, o que eu faço para ele dar a vida eterna? E Jesus disse para ele: olha, Nicodemos, o homem tem que nascer de novo. Aí ele pergunta para Jesus assim: mas como nascer de novo? Pode, por exemplo, eu sendo velho, voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? Não. Aí Jesus vai lá no versículo 1 e 12 de João 1,12 e diz assim: que todos quanto recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a esses é dado o direito de se transformarem filhos de Deus, porque esse nascimento não é carnal. O nascimento carnal te põe no mundo, mas o nascimento espiritual te põe no céu por meio do Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Então, aquele que nascer de novo, nascer da água e do Espírito, da palavra, né? Esse vai entrar no reino dos céus. E o que nós escolhemos, irmãos? O que nós escolhemos para a nossa vida nesses últimos tempos? O que mais resta? A coisa mais importante para nós é lutar pela vida eterna. Mas olha aqui, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Hoje, quando você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, por meio desse corpo, da tua obediência, do temor a Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem morar em mim. A Bíblia não diz que o meu corpo é templo do Espírito Santo? O teu corpo é templo do Espírito Santo? É lugar onde Deus mora? Ou Deus mora nas paredes? Não, Deus mora em você. Você é casa de Deus, é edifício de Deus, é morada de Deus. Entendeu? Então, nesse mundo aqui, nós vivemos ainda distante do Senhor, porque por fé, não por vista. Então ainda não manifestou o que eu vou ser. Mas olha bem aqui para frente, para você entender. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Entendeu bem? Quando Ele se manifestar, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, como nós falamos, vai haver primeiro o quê? O toque das trombetas. E você acha que você vai subir para o céu com esse corpo? Não. Porque hoje ninguém consegue ver Deus com olhos carnais. Por quê? Você vai lá em Apocalipse, e a Bíblia está dizendo que a cidade que desceu do céu, né? Onde o artifício, o construtor é o próprio Deus. Naquela cidade não vai ter sol, não vai ter sol, nem noite. Sabe por quê? Porque a presença de Deus naquele lugar é mais forte do que o sol no seu meio-dia. Você já pensou? A cidade quadrada, da qual Deus já tem preparado para o seu povo, não vai ter luz elétrica, não precisa. E como você, com esses olhos carnais, conseguiria olhar para Deus sentado no seu trono, governando? Não teria como. Então é por isso que você vai receber um corpo glorificado, transformado. Você vai ser o que você é, você não vai mudar de aparência. O que eu acho mais maravilhoso nisso é que a Bíblia diz que aqueles que morreram na água, a água vai ter que trazer de volta. Aquele que morreu no fogo,
né? Aquele que muitos foram queimados por causa da fé em Jesus Cristo, jogado para os leões, vai tudo voltar, irmãos. Vai tudo voltar. Vão receber seu corpo de volta. E vou dizer mais uma coisa para você que eu disse aqui: as pessoas que morrem sem Jesus, suponhamos se elas morreram com câncer, quando ela ressuscitar para ser lançada no inferno, vão voltar com câncer. Aquele que levou um tiro, vai voltar com o tiro. Você entendeu? Porque enquanto a Bíblia diz, o Senhor fala assim para nós: eu faço nova todas as coisas. Eu limparei de seus olhos toda lágrima. Você chorou enquanto você estava nessa terra? Você chorou? Você buscou a Deus, você chorou, derramou lágrima? Ou foi humilhado, às vezes perseguido, e você orou, você chorou, você clamou? O Senhor está dizendo: eu limparei de teus olhos toda lágrima. Olha o benefício de servir a Deus. E quando nós olhamos para Jesus, o corpo glorificado, o que a Bíblia diz? Que como Ele é, seremos, e como Ele é, o veremos. Irmão, para pensar no benefício que tem ser de Jesus. Não iluda com o mundo aí fora. Essas coisas aí fora que tem, só para nos enganar, tudo é armadilha do diabo, porque o diabo sempre vai tentar criar alguma coisa para pegar você. Sempre ele vai oferecer alguma coisa, né? Uma oportunidade de uma coisa errada. Sempre ele vai tentar criar uma situação para você deixar se levar por ela. Pense bem em tudo isso que foi falado aqui essa noite, nessa palavra tão maravilhosa, que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Você sabe quem pode jogar a tua salvação fora? Hein? Alguém sabe falar para mim? Quem pode jogar a salvação dela própria fora? Só você, irmão. Só você. Ou eu. Só você. Por não querer, por ser desobediente, por não fazer as coisas para Deus com temor e sinceridade. Sou eu, não é Deus. Então, é o que diz a Bíblia. Sabendo disso, que tipo de pessoa nós devemos ser? Agora aqui, olha aqui, Filipenses 2, 15 e 16. Olha aqui, Filipenses 2, 15. É 16 ou é 16 que fala? 16. Olha aqui, só aqui tem 3 professores, hein? É mesmo. É mesmo, tem uma Fátima ali também. Oi? Só professor. Olha aqui, ó. Filipenses 2, né? É 2, perdão. 2, 16, 15 e 16. Olha aqui. Mais uma vez Deus falando: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filho de Deus, sem culpa, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Então, olha aqui o que Paulo está dizendo aqui, né? Para que vocês sejam irrepreensíveis, sinceros, filho de Deus. Uma coisa que marca o caráter do povo de Deus: sinceridade. Ser sincero. Porque a Bíblia disse assim: sim, sim, não, não. Sincero, inculpáveis. No meio, você fez isso, né?
Porque às vezes as pessoas mentem, os crentes mentem demais, mentem muito, é verdade, se torna muitas das vezes culpado, acusado, porque a Bíblia diz assim, irmãos, se alguém falar mal de vós, você não devendo nada, dá glória a Deus. Quando você é caluniado, mas não devendo nada, porque você sabe se você está devendo ou não, dá glória a Deus, deixa que Deus é o juiz, é Ele que julga a nossa causa, Ele julga, porque de Deus ninguém se zomba. E se você é filho, você gosta que mexa com teus filhos, irmã? Você não gosta, né? Então, você não gosta, você pode até engolir aquela situação ali, mas você não gosta, né? Então a mesma coisa, Deus, por isso que a Bíblia diz que Deus está procurando um povo, verdadeiros adoradores, que adore a Deus em espírito e em verdade, comprometido com a palavra de Deus, sincero, sem escândalo. Opa, dá para meter a mão aqui, vou colocar no bolso, não. Opa, isso aqui é vantajoso para mim, mas eu tenho que mentir, eu tenho que enganar, não, não. Irmãos, tudo que o homem faz, mais tarde ele recebe, não é? O mentiroso, mais tarde a doença pega ele, o dinheiro que ele ganhou desonesto, ele começa a gastar tudo, não vai aproveitar nada, né? Enquanto o homem sincero, a mulher sincera, passa a luta, passa, mas você é mais do que vencedor, diz a Bíblia, você vence em tudo, porque você tem esperança. Ontem eu fui trabalhar, estava trabalhando, fui lavar um cabeçote, nossa, levei um tranco aqui na perna aqui, que não foi brincadeira, meu Deus, misericórdia, né? Estou andando mancando, eu nem imaginava que isso ia acontecer comigo, jamais na minha vida eu pensava que eu ia passar a dor que eu passei, está até meio inchada a minha perna aqui, né? De um problema que eu nem esperava. O Tarso teve um prejuízo dos 10 mil esses dias, se brincar, não teve, Tarso? Ou mais até. Então, são coisas na vida que acontecem, mas quando você está firmado em Cristo, isso não vai me abalar, porque, irmãos, o que vem é muito maior. O que Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus é muito maior. A prova vem muitas das vezes para testar a nossa fidelidade, a nossa paciência, né? Como eu falei aqui, às vezes aparece uma oportunidade da pessoa pegar coisa que não é dele, ou fazer coisa que não convém. Aí a pessoa diz assim: nossa, não posso perder essa oportunidade. Só que mais tarde ele paga, né? Então a gente tem que ser como diz a Bíblia aqui, ó. Olha aqui, ó, santo. Olha aqui, ó. Para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, sem culpa, no meio de uma geração corrompida e perversa. Olha a geração. Deixa eu te fazer uma pergunta para você. Nós aqui, eu já vou, esse ano, irmãos, uma coisa para você, só meu nome que é juvenil, mas esse nome eu já faço 60. Só o nome que é juvenil, só o nome, irmã Tereza. Não, de jeito nenhum, me sinto jovem, juvenil ainda. Juvenil ainda. Agora me conta uma coisa para mim. Nós que estamos aqui, acho que está tudo, temos aqui quase, eu, Toninho, quantas já tem, irmã Tereza? A senhora, quantas já tem? Já passou de 50? Já? A irmã? Também? Quem mais já passou de 50 desse lado aqui? Eu acho que a irmã aqui, a Sandra, a irmã, já passou também? Já passou também, irmã? A irmã, olha que turma dos 50, nós estamos aqui. Nós estamos na turma dos 50, quer dizer, eu já 55? 64?
Quem que é o mais velho? Só curiosidade, quem que é o mais velho aqui entre nós? A irmã tem 64. Quem tem mais de 64? Toninho? Você tem quantos anos, Toninho? Quantos de verdade? Menos quanto? 70? Então, 70 anos. Mas o que eu quero perguntar é o seguinte: uma coisa que eu sou meio curioso para entender: quantos anos que é uma geração? 40 ou 70? Quanto que é uma geração? Eu já procurei entender isso, mas não consegui entender muito bem quantos anos que é uma geração. Tá, mas vamos olhar aqui. Vamos olhar aqui. Há uns anos atrás, você acha que no teu tempo de jovem as coisas eram como hoje? Era como hoje ou era muito diferente? Tudo diferente, irmão? Respeito aos pais, né? Forma de falar com os pais, tudo. Respeitar os avós, tomar benção para dormir, né? Chamar de Senhor. Hoje os próprios pais não querem que os filhos chamem ele de Senhor. Eu acho isso uma loucura. Você tem que falar para os filhos: vem cá, é benção, eu sou Senhor. Mas eu estou velho. Pelo amor de Deus, como que a gente vai querer ficar novo toda a vida? Não tem jeito. Se você casou, tem filho, vem neto, vai querer ser o quê? É Senhor. Uma geração é 25 anos. Pode ser mais ou menos isso. Agora veja bem uma coisa aqui: das gerações passadas, de 50 anos atrás, para essa geração, gente, a coisa mudou demais. E nós estamos vivendo justamente aquilo que a Bíblia diz: no meio de uma geração corrompida e perversa. Jesus falou assim: ô geração má, a geração do fim, ô geração má, adúltera e perversa. Hoje eu vou te dar um conselho para você: lute para salvar a tua família. Lute o que você puder para salvar a tua família, para trazer o teu povo para a presença de Deus. Lute, porque uma alma vale mais do que todo ouro e toda a prata. Ajude os necessitados. Você pode ajudar uma pessoa que está passando por uma dificuldade terrível, e você sabe que ela é uma boa pessoa, que ela não é uma vagabunda, que não. Ajude. Vou te dizer uma outra coisa que nunca os homens fazem, e que deveríamos fazer. Até já pensei isso algumas vezes, mas você acaba pensando e esquecendo depois. Sabe o que Jesus disse? Certa vez, Ele falou assim: quando você fizer uma festa na tua casa, não convide os poderosos, os grandes, entendeu? Mas convida os pobres, os aleijados, os mancos, aqueles que nunca vão ter condição de te fazer uma festa e convidar você. Alguém faz isso, irmão? Alguém faz isso? Se faz uma festa, quer saber de convidar o prefeito, quer saber de convidar não sei quem, não sei quem. Faz duas então. Faz duas então, né? Faz duas então. Mas você vê as pessoas cumprindo esse mandamento? Se você fizer uma festa, convida os pobres, aleijados, doentes, aqueles que não têm condição de te retribuir. Aí você estará recebendo um galardão. Outra coisa que a Bíblia fala: nunca faça tocar trombeta diante de você. Nossa, tem uma oferta boa na igreja, queria que todo mundo, o pastor, ouvisse ou soubesse. Nem falar, porque você está recebendo teu galardão já, ué. A Bíblia não disse que você está recebendo teu galardão? Porque os outros falam: não. É como aquelas pessoas que estavam ali quando Jesus fala da viúva, que eles
ponhavam grande quantia de dinheiro ali, davam até do que sobrejava, do que era sobra. Mas aquela viúva, pobre, desprovida de bens financeiros, ela foi lá e tacou o quê? Uma moedinha. E Jesus falou o quê? Essa mulher deu mais que todos que estão aqui, porque ela deu até o último que ela tinha, da necessidade que ela tinha. Aí vem uma pergunta que eu sempre pergunto: mas então, por que Jesus não repreendeu o sacerdote, não repreendeu aquele povo, né, de ter aceitado a oferta dela? Não é? Era o último que ela tinha. Muito pelo contrário, eu creio que Deus supriu as de si. Porque Jesus não ia falar um negócio desse simplesmente à toa, se não tivesse uma base forte bíblica para nos ensinar, né, a respeito disso, que vale a pena a gente ser fiel nas ofertas, nos dízimos ao Senhor. Vale a pena. Então, irmãos, para que sejamos o quê? Sinceros, santos, inculpável, no meio de uma geração corrompida e perversa. Você vê as festas por aí, você vê o carnaval, você vê quanta gente vai morrer, você vê quantas coisas erradas vão acontecer nesses carnaval. Tudo festa da carne, né? Então por isso que eu disse: ore, clame a Deus para você salvar a tua família, pregue, fale do amor de Deus para eles. Amém? Olha aqui, João 14, 21. Olha o que Jesus fala aqui. João 14, 21. Aí eu quero ver quem vai fazer umas perguntas aí agora. Vai pensando aí, pessoal. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. O que é os mandamentos? Acabamos de ler aqui, falamos, né? Ser santo, isso é doutrina. Irrepreensíveis, sincero, inculpável, no meio de uma geração corrompida e perversa. Pratique isso na tua vida, você vai estar amando a Deus. E o que Jesus disse? E eu o amarei e manifestarei a ele. Tem mais: o meu Pai, diz o Senhor, o meu Pai amará essa pessoa. Deus amará essa pessoa. Amém? Vamos lá? Foi boa a palavra? Para a glória de Deus? Então, alguém tem uma pergunta? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, para dizer que eu amo a Deus, você tem que guardar os mandamentos. Senão, é conversa moda. Da nossa parte, é balela. Não é? Estou certo ou estou errado? Eu, você, qualquer um de nós, para dizer assim: eu amo a Deus. A prova que eu amo a Deus é quando eu guardo esses mandamentos dele. Você quer ver uma coisa terrível? Eu aprendi uma coisa com o salmista Davi, e eu louvo a Deus por isso. Muitas vezes quando eu estou orando, eu falo para Deus: Senhor, porque os Salmos, não me lembro se é o 17, onde que é, fala assim, Davi fala: Senhor, eu não tomo nem o nome desses deuses nos meus lábios. Deuses de pau, de barro, de pedra, de gesso, de madeira. Ele fala, nem o nome, porque Israel se perdeu na idolatria. Se você perguntar para mim: pastor, por que o senhor é contra o Natal? Não tem sentido, não tem base bíblica Natal. É idolatria. Primeiro porque ninguém sabe quando Jesus nasceu, sabe, irmão? Ninguém sabe. Tem um livro, não tem uma passagem na Bíblia, nem nos Atos Apóstolos, nem nas cartas de Paulo, nem nas epístolas de Paulo, que alguém declare que Jesus nasceu em tal tempo. Não tem. Porque Deus não tem dia, né? Ele é antes do tempo. Ele é antes do tempo, né? Ele é antes do tempo.
Outra coisa que eu sempre combati, gente, as festas que estão chegando não é para vocês. As festas de idolatria que está aí, que está chegando na cidade, por exemplo, isso não é para os crentes. Está envolvido ou está no... Não é. Porque o dia que você vê um crente envolvido lá, você pode falar assim, misericórdia, Senhor. Não, é. Não, se for da festa, não. Agora, se você falar assim, você vai ter que ir no mercado, o mercado está ali faz quanto tempo? A loja de roupa está lá. Agora estou falando aquilo que foi colocado ali, que as pessoas vieram para ganhar dinheiro da festa. Você entendeu? Você não é participante disso. E quando você vê crentes nessa condição, meu irmão, misericórdia. Misericórdia. Eu nunca vou liberar alguém e dizer assim, pode ir em tal lugar, em tal festa, fazer tal coisa. Jamais na minha vida, irmãos. Porque a idolatria é uma das coisas mais abomináveis nas Escrituras. É a maior abominação que tem nas Escrituras. Aí você pode perguntar assim, pastor, mas eu trabalho num lugar que lá tem um ídolo. Mas você não se curva diante daquele ídolo, né? Você não chega lá e se benze diante daquele ídolo. Você não reverencia aquele ídolo. Porque até mesmo, aqui, ó, essa florzinha está aqui, ó, faz quanto tempo? Seria a mesma coisa que fosse uma imagem que tivesse aqui, não sai, não anda, não fala, né? Mas por detrás tem um sentido espiritual, porque ali pode se colocar um demônio. Vou te dizer uma coisa para você, já que você não quiser perguntar nada, né, gente? Quanto mais religiosas as pessoas são, as casas, benzimento, curador, tanta coisa, mais elas sofrem. Mais o diabo prega o reino nelas. É ou não é? Você pode, nota essas pessoas que andam assim para você ver. Olha, a casa tem santo não, né? Imagem de tudo quanto é jeito. Ali por detrás trabalha o diabo. E é só sofrimento. Aí a Bíblia diz o quê? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vos sereis livres. Jesus nos libertou, nós somos livres. O que Paulo escreveu aos Gálatas? Não tornamos a meter debaixo do jugo da servidão, não é? Não tornemos a meter debaixo. O que é jugo? Alguém aqui já arou terra com boi? Quem já arou terra com boi aqui? Toninho já, né, Toninho? Já? Eu e o Toninho já, né? Vou falar assim, né? É, Toninho, nós dois já arou terra com boi, né? Já arou terra com boi? Nunca arou? Então você sabe do boi, né? Que põe que põe no pescoço dele. Então, o jugo é isso, é meter novamente o jugo no pescoço. Entendeu? E a Bíblia está dizendo, já fomos livres da idolatria, de todas essas coisas. Por que ir lá participar daquilo que não agrada a Deus, que não é de Deus? Amém, gente? Glória a Deus. Tá, você vai cantar um louvor? Aleluia. Eu nasci apenas para amar. E acredito que todo ser humano, um a um, precisa ser amado. Não importa a cor, o modo de vida que vive, ou o nível financeiro que tem. Um dos mais importantes fatos da vida é viver de amor. É ter um abrigo que alivia a sua alma, que desprende as pessoas da tristeza e da solidão. Um lugar que realmente ama e se importa com o que cada um sente.
Quem não precisa de amor? O amor é tudo, é a cura de tudo, é o resgate de tudo, é o resumo de quem é Jesus. E foi para isso que eu nasci, apenas para amar.